A paz de Cristo, você está no canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida. Hoje mais um dia, mais uma mensagem, graças a Deus que estamos aqui, estamos ouvindo, estamos enxergando, estamos falando, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar uma coisa muito interessante com você, para você ter muito cuidado, para que o seu testemunho não vire um mau testemunho. É assim, a pessoa antes de se converter a Cristo, ela tem uma vida. E é natural que ela tenha uma vida à vontade, fale coisas que não glorificam o Senhor, age de maneira que não glorifica o Senhor. Mas aí tem um ponto onde a pessoa se converte. A pessoa se converte a Cristo, Cristo transforma a pessoa e aquele passado fica para trás. Só que Deus pode usar, em determinado momento, aquele passado triste que você teve para encorajar outros a saírem da situação que você passou no passado. Tá entendendo? Cuidado, porque eu já presenciei, alguns testemunhos que você vê a pessoa testemunhando de que antes de se converter tinha uma vida, fazia isso, fazia aquilo, e às vezes deixa assim a pessoa que está ouvindo, parece que a pessoa está com saudade do tempo do passado. Ela fala de uma forma que causa até uma confusão. Mas hoje nós vamos entender como devemos testemunhar. Você vai aprender hoje a testemunhar, tá? Você que teve uma vida difícil antes de Cristo, uma vida às vezes profana, uma vida que você até se envergonha, E exatamente isso, nesse ponto que hoje eu vou tocar, e eu vou usar a vida do apóstolo Paulo e do nosso irmão Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que foi doutrinado e ensinado pelo apóstolo Paulo. E apóstolo Paulo chama Timóteo de filho na fé. Filho na fé porque Timóteo era jovem e sempre foi aluno do apóstolo Paulo. O título do nosso vídeo de hoje é Transformado pela Graça, um chamado para o ministério. Esse título ele destaca a transformação do apóstolo Paulo pela misericórdia de Deus e o reconhecimento do seu chamado para servir ao ministério, mesmo diante do seu passado. E ele também reflete a essência do texto em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. E eu creio que vai ser muito inspirador para você que está ouvindo essa mensagem. Então, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13, apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo dizendo assim: Olha, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz por ignorância, na incredulidade. Você está entendendo como é que é diferente? Um testemunho que edifica é diferente? O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, eu não valia nada. Eu não valia nada. Eu era um camarada que perseguia os cristãos, perseguia os crentes. Sabia que até hoje tem gente que persegue crente? Tem. E eu não vou nem falar muito porque às vezes Bom, vou parar de comentar aqui. Tem gente que persegue crente até hoje, tá? E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que perseguir o ministério de alguém é um erro clássico. É um pecado que só a misericórdia do Senhor pode transformar.
pode dar oportunidade. O apóstolo Paulo está dizendo que ele perseguia os cristãos. Ele era uma pessoa insolente. Ele desprezava, ele prendia. Se ele pudesse destruir o ministério de alguém, ele destruía. Gravíssimo isso. O apóstolo Paulo está confessando isso. Aí o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, né, que é o seu verdadeiro filho na fé, que ele fala isso. Ele fala, olha, Timóteo, eu vou te encorajar, eu vou te instruir, sabe para quê? Para você ter uma boa liderança lá na igreja em Éfeso, onde você pastoreia. Aí nesse trecho, o apóstolo Paulo ele reflete sobre a imensa graça de Deus em sua própria vida e ministério. Ele reconhece o poder transformador de Deus que o chamou, apesar do seu passado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a pessoa pode não valer nada, a pessoa pode ser insolente, ele pode até ser perseguidor, mas na hora que ele deixa a graça de Deus invadir o seu coração, quando ele deixa a graça do Senhor transformar o seu comportamento, o seu temperamento, o apóstolo Paulo está dizendo que o que mudou nele foi o temperamento dele. Era aquela coisa de que não, falei, está falado, é assim mesmo. Ele era assim. Então os insolentes são assim. A pessoa que é insolente, ela não ouve ninguém. Ela não conversa com ninguém. Ela toma decisão, quem quiser engolir, engole. É assim. Pessoa insolente. E Paulo está dizendo que essa insolência dele, isso perturbava o reino de Deus. Perturbava. Ele era um perturbador do reino. Ele causava perturbação nas pessoas. E aí o apóstolo Paulo ele começa com uma expressão de gratidão, reconhecendo que toda a força e a capacitação, ela vinha de Cristo. E ele entende que sem a graça de Deus, ele seria incapaz de cumprir sua missão. Mas o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu deixei a graça de Deus entrar no meu coração. O Senhor me chamou, mas eu disse sim à mudança que eu precisava. Eu quis mudar. Eu senti que eu precisava mudar. Quando eu conheci Cristo, eu pensava que conhecia Deus, anos e anos de estudo da palavra, de dedicação à lei, falando várias línguas, dando aula para muita gente, eu pensava que eu conhecia Deus. E o apóstolo Paulo lhe confessa, olha, quando realmente, com humildade, eu deixei o Espírito Santo tomar conta do meu ser, foi aí que caiu a ficha. Então nós temos que ter cuidado, porque senão nós vamos agir, né, de certa forma, achando que estamos muito certo, mas às vezes estamos muito errado, causando mal a muita gente, causando transtorno em muita gente. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não se considerava fiel em si mesmo, mas ele foi considerado assim por Deus. E essa escolha é um reflexo da graça divina e do poder de Cristo transformador. Ele diz, olha, eu não conseguia mudar eu mesmo, eu não conseguia transformar eu mesmo, mas o poder de Cristo encontra o meu coração. O meu coração estava empedrado, meu coração estava fechado para a mudança. Só que Deus, ele vê além do que somos no momento. Deus, ele considera o que nós podemos ser por meio da sua obra em nossas vidas. Deus sabe que se nós deixarmos a graça dele agir em nossa vida, nós somos transformados e nós pegamos toda aquela bagagem ruim, aquele coração ruim, aquele jeito impulsivo, aquela teimosia, a gente joga fora aquilo e a gente deixa Deus operar e deixa Deus fazer as coisas como Ele quer fazer. Deixa o Senhor fazer a obra que Ele quer.
Então a chamada de Paulo é um ato de confiança de Deus em alguém que antes era, na verdade, um inimigo do Evangelho. E ele pensava que era amigo de Deus. Ele era inimigo do Evangelho porque ele achava que o Evangelho era algo ruim para Deus. Olha só que interessante. Isso destaca a soberania de Deus em escolher instrumentos improváveis para a sua glória. Então, aos olhos humanos, as pessoas fugiam do apóstolo Paulo, não queriam nem receber nas cidades. Por quê? Não, aquele homem é muito mau, aquele homem persegue crente. Aí tinha que ir sempre alguém explicar, não, aquele homem foi transformado, não é mais aquela pessoa, não. Aquele homem que perseguia, aquele homem que era um perseguidor, aquele homem que era um insolente, ele era blasfemo. Olha, isso foi o passado dele. Mas ele obteve misericórdia de Deus. Ele fazia aquilo, né, no tempo da ignorância. Ele até se dizia religioso, ele até se dizia um defensor das coisas de Deus, mas a alma dele, o coração dele era ruim. Mas ele reconheceu um dia que ele precisava de mudança. E Paulo relembra o seu passado, ele não tem vergonha. Ele dizia, olha, eu falava contra Deus, eu causava sofrimento, em quantos cristãos eu causei sofrimento, em quantas pessoas eu agi com arrogância, violência, quantas vezes eu fui ignorante, com pessoas que não deveria, com pessoas que até se afastaram de Deus por minha causa. Eu fui um causador de tristeza nas pessoas e muita gente. E ele não esconde a sua história, mas ele usa como testemunho da transformação divina. Isso nos ensina a não ter vergonha de nosso passado quando ele se torna uma prova do poder redentor de Deus. Deixa eu repetir para você essa frase. Deixa eu repetir para você. Esse testemunho nos ensina a não ter vergonha do nosso passado quando ele se torna uma prova do poder redentor de Deus. Apesar dos seus pecados, Paulo obteve misericórdia. Ele atribui isso ao fato de que agiu por ignorância. Ele diz, eu era ignorante, eu era incrédulo e nem sabia, mas eu conheci a verdade. Um dia eu conheci Cristo. Um dia eu conheci que Jesus realmente é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu entendi que chegar a Deus, eu precisava ser através de Cristo. Precisava ser através do sacrifício dele na cruz. Precisava ser através da ressurreição dele no terceiro dia. Esse detalhe, ele mostra que Deus estende a sua graça àqueles que estão perdidos, especialmente quando agem sem pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo ele não exalta, eu sou um estudante, eu estou há anos já na presença de Deus, eu sou um fariseu maravilhoso, eu sou um religioso maravilhoso. Não, ele fala, olha, eu tinha muito conhecimento, mas eu sou um exemplo vivo de como Deus pode transformar até os maiores opositores do Evangelho em poderosos instrumentos para o seu reino. O apóstolo Paulo não toma crédito por seu ministério. Ele constantemente aponta para Deus como a fonte de sua força e da sua capacitação. Ao relembrar da sua história, o apóstolo Paulo destaca o poder do perdão e da redenção em Cristo. Agora, isso nos incentiva. Nos incentiva a compartilhar o nosso testemunho, demonstrando o amor e a paciência de Deus. Quando testemunhar, você lembra do seu passado como uma coisa ruim e você mostra que em Cristo, agora, as coisas que você fazia, você não faz mais. Do jeito que você falava, você não fala mais. Nos lugares que você ia, você não vai mais.
As coisas que você pensava, você não pensa mais. Então, esses 2 versículos de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13, esses versículos são uma poderosa lembrança de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eles oferecem esperança para qualquer pessoa que se sente inadequada ou sobrecarregada pelo passado. Deus, em sua misericórdia, não apenas perdoa, mas também fortalece e confia responsabilidades eternas aos que Ele transforma. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir para você, porque é forte esse trecho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. 1 Timóteo 1, 12 e 13. Esses versículos são uma poderosa lembrança de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eles oferecem esperança para qualquer pessoa que se sente inadequada ou sobrecarregada pelo passado. Deus, em sua misericórdia, não apenas perdoa, mas também fortalece e confia responsabilidades eternas aos que Ele transforma. Aleluia. Glória a Deus. Aí você pode me perguntar, qual o objetivo do apóstolo Paulo, qual o objetivo principal com esses 2 versículos, com esse trecho da carta para Timóteo? O apóstolo Paulo ele quer destacar que a graça transformadora de Deus é o papel dessa graça em vida no seu ministério. Esse trecho serve como um testemunho pessoal, cujo propósito principal é inspirar Timóteo e os leitores da carta a confiarem no poder de Deus para transformar outras vidas, independente do seu passado. Independente do meu passado, Deus já transformou muitas vidas. Independente do meu passado, esse canal no YouTube tem transformado vidas. Independente do meu passado, a palavra de Deus tem curado enfermos. Independente do meu passado, a palavra de Deus, Deus tem me usado para expulsar demônios. Independente do meu passado, Deus tem me usado como profeta, como uma voz profética para esse tempo. Independente do meu passado, Deus tem me permitido ensinar muitas pessoas para a glória do nome dele. Então, Paulo relembra que apesar do seu passado de blasfemo, perseguidor e insolente, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Paulo quer mostrar que eu podia também ser alcançado, assim como fui alcançado. E hoje estou sendo um Paulo de hoje, para falar para você que está me ouvindo. Deixa a graça de Deus ser derramada no seu coração. Deixa Deus tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Deixa Deus tirar essa maldade, essa teimosia da sua alma, do seu coração. Isso está te destruindo seu ministério, seus amigos, as pessoas ao redor. Muitas das vezes as pessoas não estão nem conseguindo ficar perto de você, porque você está sendo muito duro, muito insolente. As pessoas não queriam mais ficar perto de Saulo antes de se converter, não queriam mais. Todo mundo tinha medo até de falar com ele. Mas agora, depois de transformado, ao mencionar que Cristo fortaleceu e considerou ele fiel, ele enfatiza que seu ministério não depende dos seus méritos, mas do chamado soberano e do poder capacitador de Deus. A obra de Deus não é realizada por causa das qualificações humanas, mas pelo poder e escolha divina. É Deus que escolhe. Não recalcitra contra Deus, não. Se Deus falou que é fulano, não teima com Deus, não. Não faz isso, não. Vai ser ruim para você. Então, apóstolo Paulo, como mentor de Timóteo, apóstolo Paulo usa a sua história como um exemplo vivo do que Deus pode fazer.
E ele quer que Timóteo, como um jovem líder, confie no poder de Deus para superar desafios do ministério. Apóstolo Paulo está falando, eu estou passando a minha experiência para você, porque você é mais jovem, eu vou embora e você vai continuar a obra aí, mas olha, eu vou te preparar, eu vou passar meu conhecimento para você, sabe para quê? Para que você seja melhor do que eu, para que você ganhe mais almas do que eu, para que você cure mais enfermos do que eu, para que você seja usado por Deus para salvar mais almas do que eu salvei em nome de Jesus. Eu passo todo o conhecimento que Deus me deu. Eu não prendo nada, eu não rejeito nada, eu não nego nada para ensinar meus alunos, para ensinar as pessoas que querem aprender. Eu tenho o maior prazer quando alguém se achega e pergunta ao pastor Elcemar sobre algo e quer aprender, eu ensino com o maior prazer. E o apóstolo Paulo introduz seu exemplo como um prelúdio para mostrar que Deus é paciente com todos. E ele deseja que todos sejam salvos. Ele apresenta a sua vida como prova da bondade de Deus. E o objetivo maior é glorificar a Deus e apresentar o Evangelho como esperança para todos. O apóstolo Paulo, ele quer demonstrar que o Evangelho é um poder transformador acessível até mesmo para os mais rebeldes, e que Deus é fiel em capacitar aqueles que Ele chama para o ministério. Além disso, Paulo deseja encorajar Timóteo e outros líderes a seguirem confiantes no chamado divino, lembrando que o mesmo Deus que o transformou também os sustenta. Inscreva-se no nosso canal, é gratuito, dá um like de gostei, comenta, por favor, fique à vontade. Vamos orar ao Senhor? Hoje nos achegamos a Ti com um coração cheio de gratidão. Obrigado por Tua infinita misericórdia que nos alcança mesmo em nossas fraquezas. Obrigado por Teu amor que nunca falha e por Tua graça que nos sustenta em cada momento da vida. Te agradecemos pela força que nos dá para enfrentar os desafios e pelo privilégio de sermos chamados para cumprir os Teus propósitos. Obrigado por confiar em nós, mesmo quando nos sentimos inadequados, e por transformar nossas vidas com Tua bondade e paciência. Queremos louvar-Te não apenas pelo que fazes, mas pelo que és, justo, fiel e digno de todo o nosso louvor. Ajuda-nos a viver de forma que nossas ações sejam uma expressão constante de gratidão ao Teu nome. Recebe nosso agradecimento e nossa adoração hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, Jesus te ama. Pastor Elcemar Almeida também.